E Dorival Júnior terá no Corinthians o maior salário de sua carreira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do acerto entre o técnico e o timão. Falo também sobre o domínio das bets no futebol brasileiro, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação, com 78 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians e Dorival Júnior, que terá no Parque São Jorge o maior salário de sua carreira. E olha que o Dorival já trabalhou no Flamengo, na seleção brasileira e no São Paulo, mas nunca chegou perto dos 2,5 milhões de reais por mês. A que terá direito a essa grana mensal vai para ele e para os integrantes de sua comissão técnica. Até então, o maior salário do Dorival havia sido pago pela CBF. Enquanto técnico da seleção, Dorival recebia 2 milhões de reais por mês, valor que inclui também sua comissão técnica. O acordo com o Corinthians foi fechado de forma verbal na manhã dessa quarta-feira. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, havia viajado na terça-feira para Florianópolis, capital de Santa Catarina, para tratar pessoalmente e ao lado do treinador a respeito dessa negociação. Antes de virar técnico da seleção, Dorival Júnior era comandante do São Paulo, onde ganhava 1 milhão e 200 mil reais por mês. O cargo anterior no Flamengo valia a ele 800 mil reais mensais. No Ceará, para onde ele volta depois de um longo período afastado do futebol, Dorival tinha direito a 500 mil reais por mês de salário. Ou seja, no espaço de alguns meses ao longo da sua carreira, Dorival salta de 500 mil para 2 milhões e meio de reais mensais. Com um alerta importante, o novo comandante do Corinthians ainda recebe da CBF até a Copa do Mundo do ano que vem 1 milhão de reais por mês. Esse valor faz parte de um acordo fechado por conta de sua demissão. A rescisão do contrato do Dorival na CBF vai custar 15 milhões de reais à entidade. Só para arrematar, importante contar que o Dorival chega ao Corinthians mais barato do que seria o Tite. O pacote Tite e sua comissão sairia por 3 milhões de reais mensais. Mas Ramon Dias, Emiliano Dias e os demais integrantes da comissão do treinador argentino custavam mais barato. Eles saíam para o timão por 1,5 milhão de reais por mês. Para fechar de vez em relação ao Corinthians, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, comandava o Sub-20 e já havia estreado como técnico interino do time principal na vitória contra o Sport, deverá estar no banco de reservas nessa quinta-feira contra o Racing. O Corinthians pediu uma autorização especial para o Orlando Ribeiro, até porque ele não tem a licença exigida pela Conmebol, mas tem a licença A. A Conmebol permitiu que ele se sente no banco de reservas para comandar o time. Tudo leva a crer que Dorival Júnior fará sua estreia contra o Flamengo no próximo fim de semana. Jogo que inclusive já tem 40 mil ingressos vendidos e acontece no Maracanã. E você tá animado, feliz, contente com a chegada do Dorival? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians, é o novo técnico do Corinthians. O Corinthians encaminhou a contratação do treinador na manhã desta quarta-feira. Dorival Júnior já está a caminho de São Paulo, né? Na gravação desse vídeo talvez já tenha chegado, né, no Parque São Jorge, depois, né, visitaria o CT Joaquim Grava para conhecer as estruturas, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele até conhece, enfim, apesar de nunca ter comandado o timão, e ele chega aí com a
esperança, né, de fazer um grande trabalho e resolver os problemas táticos do Corinthians. Dorival, que é um treinador vencedor, um treinador hoje considerado top do mercado, estava na seleção brasileira recentemente, né, foi demitido do cargo de técnico da seleção e recentemente, né, 2023, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América com o Flamengo e no ano seguinte campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, né? Esses trabalhos renderam ao Dorival, à seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira. A negociação, como eu disse ontem para vocês, né, a temperatura certa, o canal Café do Setorista tem a temperatura certa. Eu não quis cravar o Tite e falei que ele podia mudar de ideia, né, podia dormir com uma decisão e acordar com outra. Aconteceu. E ontem no Blend, né, quem assistiu o Blend sabe que eu falei que o Dorival só não ia contratar, ou o Fabinho Soldado só não ia contratar o Dorival se ele fosse bem ruim mesmo de negociar. E não é, né? A gente sabe que o Fabinho tem feito um bom trabalho, a gente faz as críticas, elogios, mas tem feito um bom trabalho. Tava facinho, né, o Dorival querendo comandar o Corinthians, é a primeira passagem dele pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então o Dorival, né, que deve assinar contrato aí até o final do mandato do presidente Augusto Melo, mas a gente precisa aguardar essa informação ainda para confirmar, né? Existiu até uma discussão de um contrato de 2 anos e meio, vamos aguardar como é que ficou essa questão, se vai ter o contrato até o final do mandato do Augusto, né, que é até o final do ano que vem, com gatilho para renovação. Enfim, Dorival Júnior, né, que terá o maior salário da sua carreira, tá? Ele vai ganhar no Corinthians mais, né, do que o Ramon Dias ganhava, né, um pouco mais do que o Ramon Dias ganhava, quase, um pouco não chega a ser pouco não, é uma diferença até considerável, e menos do que o Corinthians pagaria ao técnico Tite, né, que acabou desistindo aí do acordo com o Corinthians, né. Enfim, então isso pesou bastante, claro, né, o salário sempre pesa, não adianta te falar que não, é claro que um treinador, ainda mais o Dorival, eu conhecendo, né, a ética do Dorival, o caráter do Dorival, e principalmente sendo o Dorival, um treinador não vai aceitar, né, trabalhar no clube só por conta do salário, mas o salário conta, né, bastante. O Dorival nunca teve esse salário na seleção, no Flamengo, no São Paulo, enfim, o Corinthians, até isso, né, o Corinthians oferece no mercado, né, tem a maior torcida, tem o melhor estádio e muitas vezes tem o melhor salário, então o Dorival, né, vai ter um salário aí abençoado, né, para treinar o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Em relação ao elenco, o técnico Dorival Júnior, isso ajudou muito, né, o Corinthians a contratar o Dorival. O Dorival gosta, né, do elenco do Corinthians, acha o elenco do Corinthians top 3 hoje no futebol brasileiro, tá ali junto com Flamengo e Palmeiras, e também dividindo o posto ali com o Inter, né? Então existe aí hoje o técnico, né, Dorival Júnior satisfeito, né, com o elenco do Corinthians, mas claro que vai querer reforço. É que o treinador nunca gosta de chegar num clube, né, confirmando que vai querer reforços, até porque para não chegar se queimando com o elenco, com os atletas, tá? Mas o Fabinho Soldado prometeu reforços, inclusive, colocou o Dorival, e já tinha né, feito isso, inclusive com o Tite também, né, colocado ali, já exposto situações, né, de jogadores que o Corinthians já está negociando para o meio do ano. E o Dorival, e aí já não é uma informação, mas é uma informação, mas digo, não é um bastidor que eu apurei, até por conhecer o Dorival, ele gosta, né, de times que jogam com pontas abertas e rápidos, então ele vai certamente pedir, né, um jogador de beirada, né, no mercado da bola, porque o Dorival Júnior gosta, né, desse tipo de característica, joga muito no 4-2-3-1, joga também no Losango, foi assim no Flamengo, mas o 4-2-3-1 é o esquema preferido dele, faz linha de 4 também, 4-1-4-1, mas o 4-2-3-1 é um esquema que agrada bastante, e para que o Corinthians jogue nesse esquema vai precisar fazer contratações, tá? Aliás, o Dorival acha o elenco do Corinthians melhor que o do São Paulo, que o do Santos, que o Grêmio, né, equipes aí que recentemente tiveram interesse, né, no seu trabalho. Então, Dorival Júnior aprova o elenco, mas vai querer sim, né, contratações, e o Fabinho Soldado já prometeu essas contratações. Em relação à estreia, como ele chega nesta quarta-feira para conhecer o clube, deve assinar contrato, não sei se o Corinthians o anuncia ainda nesta quarta-feira ou vai deixar para quinta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele deve estar na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo das tribunas, pelo menos, tá? Eu não acredito muito no Dorival no banco de reserva, já deve ficar com o Orlando Ribeiro, né, essa função interino, né, que é do Sub-20, né? Aliás, se ele perdesse para o Atlético Mineiro no Sub-20, ele seria demitido. Olha a situação do Orlando, hein? Ele quase é demitido, né, um dia antes de assumir a equipe principal do Corinthians de forma interina, né? O Corinthians venceu o Sport sob o comando do Orlando Ribeiro e ele deve ficar no banco de reservas contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira às 19 horas, jogo, né, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior, não, por favor. O Dorival Júnior deve ficar nas tribunas acompanhando junto com seu filho Lucas Silvestre. Lucas Silvestre é um auxiliar que também entende muito de bola, tá? O Lucas Silvestre é um baita auxiliar. Ele tem sim uma influência muito grande, né, no trabalho do Dorival. É claro que é o Dorival que toma todas as decisões, a palavra final é do Dorival, mas o Lucas Silvestre costuma ter muito respeito dos jogadores, ele costuma ganhar muito respeito dos jogadores, tem ali o conhecimento dele, né, a liderança dele é com conhecimento, deve estar também na Neoquímica Arena, tá? E a estreia deve acontecer contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Diferente do Tite, o Dorival não tem objeção nenhuma em estrear, né, pelo Corinthians contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo é um freguesinho, né, do Dorival Júnior, Dorival que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E tem outra coisa também, né? O Dorival tem essa rivalidade com o Flamengo, né? Ele vai querer estrear com vitória, né, diante do time rubro-negro, porque o Dorival ganhou,
né, a Copa do Brasil e a Libertadores, em seguida foi demitido. Tinha gente que não queria que fizesse isso com o Ramon Dias, fazendo um trabalho ruim, ganhou o Paulista, e não pode fazer isso. Pô, o Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil que é muito mais importante, e foi demitido, enfim, de forma injusta, claro, mas foi. Enfim, então o Dorival Júnior deve fazer a sua estreia aí contra o Flamengo. Vamos ver, né, a não ser que ele chegue com muita vontade mesmo e fale, ó, já quero estar em campo aí contra o Racing, vamos pra cima, até porque o Racing é um adversário mais fácil, né, pra você fazer uma estreia, né, se o Dorival for supersticioso, pode até pedir pra adiantar essa estreia dele aí, porque é mais fácil começar com uma vitória contra o Racing do que contra o Flamengo, não que não seja possível uma vitória, né, mas enfim. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Corinthians. Dorival acerta aí com o Timão. Agora o Timão tá firme e forte para poder se tornar o novo maior campeão do Brasil. Então já chega deixando seu like, inscrevendo-se no canal, ativando também o sininho de notificações. E sabemos que é super importante a sua participação, porque ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.